Então, boa noite, pessoal, né? Iniciei a gravação aqui da nossa aula. Eu sou a professora Fernanda Costa, estarei com vocês, na disciplina de Etiologia da Surdez. Vou substituir o professor Antônio. E aí, antes da gente começar, efetivamente o nosso conteúdo, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa disciplina, que é o nosso primeiro encontro síncrono. Eu acho importante a gente ter esse diálogo. Diálogo que se inicia efetivamente hoje e que se mantém durante toda a disciplina. Vocês podem ficar à vontade para me procurar, tirar dúvida, conversar sobre qualquer questão que esteja relacionada com a nossa disciplina. Sou professora da UENG, da unidade de Birité, atuo no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e estou também no mestrado de Educação Inclusiva, no Profei. Não sei se vocês conhecem, mas eu estou também vinculada a esse mestrado, me vinculei a esse mestrado recentemente. Em relação, gente, à nossa disciplina, anteriormente, o professor já havia feito uma organização e eu pretendo manter essa organização, tá? Da disciplina. Até mesmo porque vocês já haviam se programado em relação a isso, vocês já haviam se organizado. Então, eu acho interessante que a gente mantenha essa organização que foi proposta inicialmente pelo professor Antônio. Só para questão de organização, os nossos encontros síncronos estão marcados para o dia 2/12 e dia 16/12. O dia 16 já estava agendado previamente e o do dia 2 eu estou meio que substituindo o que não foi realizado, algo nesse sentido, tá? Em relação ao cronograma dele, o cronograma previsto para a nossa disciplina, né, o nosso cronograma agora, a nossa disciplina, ela vai do dia 24 de... A primeira atividade foi do dia 24 de dezembro até ontem, que foi o Fórum 1. Qual que é a minha proposta em relação a isso? Que a gente amplie esse prazo, já que eu estou começando com vocês efetivamente hoje. Todo mundo de acordo? Alguém quer colocar alguma sugestão em relação a essa primeira atividade? Eu entrei hoje no ambiente virtual, em alguns polos, né? Porque as turmas são separadas por polos. Alguns eu vi que o pessoal já começou a comentar. Eu comentei algumas coisas nos fóruns de dúvida. O professor havia já colocado uma questão inicial para ser discutida como fórum, né, como atividade do Fórum 1, mas como teve essa questão de troca de professor, eu pensei da gente ampliar esse prazo para mais uma semana. Vocês acham que é suficiente? Vocês acham que tem que ser um pouco mais? Menos? Então, eu vou colocar o fórum até domingo que vem, dia 8/12, tá ok, gente? A atividade 1 do fórum, ela vou encaminhar um e-mail para a coordenação informando isso, e ela vai ficar aberta até o dia 8/12. As duas videoaulas, elas são avaliadas em 10 pontos. E aí, o que eu pensei? No final de cada aula, vou disponibilizar um questionário, vocês respondem esse questionário, e aí, caso alguém não consiga e vai ver depois, pode responder também. Lídia, Boa noite. boa noite. Uma dúvida, esse Fórum 1 é esse da atividade 1, né? Que tá a unidade 1 e 2? Isso. Ah, tá. Era só para eu ter certeza se eu tô Eu olhando vi que certo. algumas pessoas já até realizaram, mas como ficou essa dúvida em relação à questão de troca de professor, eu achei interessante que a gente ampliasse o prazo, só porque se alguém pensou assim, a disciplina vai acontecer, não vai acontecer, a gente já tem essa organização. É porque Então, eu fiquei na dúvida, porque para mim esse Fórum 1 seria da unidade 1 e da 2. Então eu realmente achei que o prazo era, eu olhei o prazo errado.
Aí nós temos duas provas, uma marcada para o dia 19 de dezembro e uma marcada para o dia 28. Aí, o que que eu pensei em relação a isso? Eu vou apresentar minha proposta para ver se vocês concordam em relação a isso. A unidade 1, ela tem como tema a anatomia e fisiologia da audição, a estrutura do ouvido externo, do ouvido médio e do ouvido interno, fisiologia da audição, dos nervos e do cérebro, estrutura da laringe e das pregas vocais, o movimento do ar e a produção do som, o feedback auditivo e a fluência de fala. O que que eu pensei? A gente trabalhar esses temas na aula de hoje e esse ser o conteúdo da prova do dia 19. Ou seja, na unidade 1, que é essa parte de anatomia e fisiologia da audição, nós vamos falar dele hoje e a prova vai ser baseada, essa primeira prova vai ser baseada principalmente nessa primeira unidade. Na unidade 2 e na unidade 3, na unidade 2 a gente vai estudar a etiologia da surdez propriamente dita, né? Causas da surdez, tipos de surdez, graus de perda auditiva, tipos de implante coclear, aparelhos de amplificação sonora individual. Na unidade 3, vamos estudar o desenvolvimento do sistema nervoso, neuroplasticidade e aprendizagem, dos processos neurobiológicos da leitura, aspectos da aquisição de línguas de sinais por crianças surdas, estágios e fases para aquisição da oralidade e a aquisição da língua escrita. Então, eu pensei, na aula do dia 16, nós abordarmos a unidade 2 e 3, e o conteúdo dessa unidade 2 e 3 ficaria para a segunda prova, que está marcada para o dia 28 de janeiro. É claro que na aula do dia 16, né, como vai ser um pouquinho antes da prova, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente pode conversar, pode discutir, não temos nenhuma restrição em relação a isso, mas eu pensei nessa divisão, contemplando aqui o cronograma que já havia sido proposto. O Fórum 1, que já está disponível, que ficará aberto mais uma semana, as duas videoaulas, cada uma delas sendo avaliada em 10 pontos, e duas provas online, uma de 40 e uma de 30. Sendo que a primeira prova ela vai estar relacionada com essa primeira aula de hoje, que está acontecendo hoje, e a segunda prova com a aula que vai ser realizada no dia 16 de dezembro. Ok para vocês? Ficou tranquilo assim? Alguma outra sugestão? Pode falar, Rosana. Boa noite, professora. Boa noite. Uma dúvida. Essa prova do dia 19 do 12, ou seja, e a outra também do dia 28 do 1, Uhum. como que ela será feita? Ela fica disponível no site para a gente fazer? Ou como que funciona? Isso, eu vou colocá-la lá no Moodle, no ambiente virtual, naquele mesmo ambiente que vocês realizam as atividades do fórum, que tem o material de leitura, lá mesmo vai estar disponível a prova. Tá, e essa prova ela tem um prazo ela tem que ser feita no dia 19 mesmo? Olha, isso eu preciso confirmar com a coordenação. Normalmente tem um prazinho de alguns dias, mas eu vou confirmar e aviso vocês. Assim, é porque no dia 19 do 12, como é mês de dezembro, a gente tem muitas formaturas, né? Uhum. E esse dia 19 do 12 é formatura da minha filha. Então, assim, eu não poderei realizá-la no dia 19 do 12. Então, a minha dúvida é essa. Não, eu vou levar essa questão para a coordenação e vou sugerir que ela fique aberta por mais dias. Para mim, não tem nenhum problema em relação a isso, não. Pode ficar tranquilo. Ah, tá bom, muito obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Vocês gostariam de perguntar, sugerir, colocar alguma coisa? Rosana? Desculpa, eu esqueci e apertei de novo aqui. Ah, não, sem problemas. Gente, vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiser falar, não precisa ficar com vergonha, com nenhuma restrição, não. Jéssica? Professora, boa noite para os colegas, para os Boa noite. intérpretes. Eu só queria pedir um favor para a senhora, antes da senhora continuar, se tiver como compartilhar no chat
o ID e a senha dessa reunião, porque alguns colegas não estão conseguindo entrar apenas com link. A gente tem um grupo no WhatsApp, e aí alguns deles estão pedindo ajuda. E aí a forma que eu pensei foi compartilhar lá o ID e a senha para ver se eles conseguem, porque pelo link eles não estão entrando. Tá, vou tentar aqui ver o que eu consigo, se eu consigo. Tá bom, obrigada. Eu copiei novamente o link aqui da sala, diretamente, sem ser o link enviado. Copiei agora, olha se deu certo. Qualquer coisa você me fala. Tá, vou passar para eles aqui e aviso. Obrigada. Por nada. Jéssica, já que você falou, depois eu vou te passar o meu contato, caso você precise falar alguma coisa, a gente precise conversar, tá? Você me chama que a gente conversa, pode ser? Que aí você fica com para a gente fazer essa articulação, já que vocês têm um grupo de WhatsApp, às vezes é importante, precisa me dar um recado, precisa falar alguma coisa. Tá bem, combinado. Eu agradeço. Todo mundo está nesse grupo, todos os alunos de todos os polos. A gente está tentando informar para todo mundo. Eu criei tipo uma comunidade e aí nós fomos criando grupos para cada polo, mas tem um grupo de avisos gerais onde todos os alunos de todos os polos estão reunidos. Aí a gente tenta repassar informações por lá, porque todos têm acesso assim. Tá, então depois eu não sei se vocês têm alguma organização de uma pessoa ficar responsável e tal. Aí eu passo o meu contato se precisar falar comigo, tá? Pra gente ter essa comunicação, caso seja necessário. Tá bem, obrigada, professor. Olha se deu certo e me fala pra gente dar continuidade. Tá, tô aguardando eles responderem. Já passei o link aqui. Professora, boa noite. Boa noite. Parece que tem uma pessoa pedindo autorização para entrar na sala. Todo mundo que tá aparecendo eu tô autorizando. Tem umas que demoram mais, que fica rodando, não sei por quê, se é do sistema, mas todo mundo que aparece a notificação. Tem uns que demoram, vem 2 vezes. Então, gente, para a gente começar, né, a nossa aula, eu trouxe uma fala do Beethoven, para a gente começar a pensar, refletir sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Porém, não me foi possível dizer às pessoas: falem mais alto, gritem, porque sou surdo. Ai de mim! Como poderia eu declarar a fraqueza de um sentido em mim que deveria ser mais agudo do que nos outros, um sentido que anteriormente eu possuía na maior perfeição, uma perfeição como poucos em minha profissão possuem ou já possuíram. Eu não sei se todos conhecem um pouco da história de Beethoven, mas eu achei interessante a gente começar a aula pensando, né, no papel que essa audição, né, ela tem na vida dele e que a gente vai discutir um pouco no decorrer da nossa disciplina, como que funciona. Aí só um spoilerzinho, né, da música para a gente começar a pensar no tema, né, da nossa aula, que é a questão da etiologia da surdez. E para a gente falar
disso, né, para a gente conversar sobre essa questão, a proposta dessa primeira unidade é falar da anatomia e fisiologia da audição. Para isso, a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa estrutura aqui, que a gente vê externamente, né, nossa orelha, mas também falando um pouco dessa estrutura internamente, né? Qual que é o papel que ela tem, como que essas vibrações sonoras, elas chegam aqui no nosso ouvido e depois chegam até o nosso cérebro, sendo transformadas, né? Nesse sentido, para a gente escutar e tudo mais. Então, a proposta da aula de hoje é a gente conversar sobre essas partes da orelha, tentando falar um pouquinho sobre a função de cada uma delas, dialogando sobre o papel que elas exercem e comentando algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano e que tem relação com isso. Para a gente começar falando, eu coloquei aqui uma imagem da orelha com as principais estruturas que nós temos dentro dessa audição, vamos dizer assim, né? Normalmente o que nós vemos, o que nós observamos é só essa parte externa aqui, né? Que a gente decora às vezes com brincos, com piercings e com outros mais, que é somente essa parte aqui mesmo, né? Esse pavilhão. Mas para além desse pavilhão, nós temos várias estruturas e essas estruturas elas têm uma importância relativa dentro do processo de audição. E aí a gente vê aqui com destaque, né, para algumas coisas, como o canal auditório externo, a membrana externa, a cavidade timpânica, a janela redonda, a tuba de Eustáquio, que já não tem mais esse nome, né? Os ossículos do ouvido, martelo, bigorna e estribos, os canais semicirculares, o nervo vestibular, o nervo auditivo e a cóclea. Nossa, Fernanda, que tanto de coisa. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada uma delas, destacando a principal função de cada uma delas. O importante é que a gente compreenda aqui hoje que essa estrutura que a gente chama de orelha, ela é dividida em 3 partes principais, e como que essas ondas sonoras, né, essas vibrações, elas chegam até a parte final, ela inicia aqui, né, e ela chega até aqui no final, levando os estímulos nervosos para que o nosso cérebro capte esse som. Então, de uma maneira geral, a gente vai falar de todas essas estruturas, mas no sentido muito de compreender como que tudo isso funciona. A orelha, ela é dividida em estrutura de orelha externa, médio e interno. Alguns locais nós vamos escutar também falando estrutura do ouvido externo, médio e interno. Na biologia, né, às vezes nós temos algumas mudanças de nomes. Então, vocês podem escutar como orelha ou como ouvido, mas pensando nessa estrutura toda relacionada ao processo da audição. O que é importante a gente pensar aqui? Quando eu falo nessa estrutura da audição, eu tenho que pensar que ela está dividida em 3 partes: a externa, a média e a interna. E que essas 3 partes, elas se comunicam para que o processo da audição aconteça. Então, apesar de a gente falar dessa divisão de externo, médio e interno, nós temos que considerar que essas 3 estruturas, essas 3 partes, elas são uma divisão muito mais no sentido de compreendermos a função do que no sentido de falar, olha, aqui terminou um, aqui terminou outro. É um processo contínuo. Então, aqui eu coloco essa outra imagem. Vocês vão ver que nossa aula de hoje tem diversas imagens, né? Porque a gente está falando de anatomia, e quando a gente fala de anatomia, a gente está estudando a forma das estruturas biológicas. Aqui nessa imagem eu coloco a divisão de orelha externa, orelha média e orelha interna.
Então, a gente consegue ver aqui, nessa parte da orelha externa, que vai ser a primeira parte que nós vamos trabalhar, que é essa parte que a gente vê aqui. Temos a hélice, a antihélice, a concha, o lóbulo auricular, que é essa parte mesmo, essa estrutura visível, né? E aí, ainda dentro da orelha externa, nós temos o meato acústico externo, que é esse canal aqui, que ainda faz parte dessa parte que a gente chama de orelha externa. A gente vai conversar sobre cada uma dessas, tá, gente? Aqui nós temos a orelha média, que é um pouquinho mais interno, que nós temos esses 3 ossos que nós vamos falar bastante deles, martelo, bigorna e estribo. Temos a membrana timpânica e a cavidade timpânica. Na orelha interna nós temos os canais semicirculares, a cóclea, que é muito importante, nós vamos falar, prestar muita atenção nessa cóclea, porque alguns casos, né, de surdez estão relacionados com isso, o nervo vestibular e também a tuba auditiva. Então, quando eu penso na minha orelha, eu penso nessa minha divisão em 3 partes, externa, média e interna. A orelha é dividida nessas 3 partes. O que seria a orelha externa e qual a função dessa estrutura, dessa parte, né? Qual é o papel que ela desempenha no nosso corpo? A orelha externa, né? Então, que começa com essa parte visual que nós estamos visualizando aqui, todos nós visualizamos, né? Ela tem a função de conduzir, de levar as ondas sonoras para a orelha média ou o ouvido médio. Então, a orelha externa, a função dela é transmitir as vibrações, as ondas sonoras para a segunda parte, que é a orelha média. E o que eu tenho como estrutura dentro dessa primeira parte, dentro dessa orelha externa? Eu tenho o pavilhão auricular e o conduto auditivo, que é aquele canal que eu mostrei rapidamente. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 2 estruturas. A orelha, popularmente chamada de orelha, né? Quando a gente fala de orelha, nós estamos, de uma certa forma, falando de toda essa estrutura, mas no popular, a orelha é o pavilhão auricular. Essa parte que nós visualizamos, né? Que está na face das pessoas e está aqui com a função de captar essas ondas sonoras que estão aí no meio ambiente, que são disponíveis, né, para que elas se transformem nesses sons, essas vibrações. O conduto auditivo, né, tá logo depois desse pavilhão auricular, essa parte que a gente consegue visualizar, e ele é um canal que se estende do pavilhão auricular até a membrana timpânica. Ele tem mais ou menos 2 ou 3 centímetros de extensão. Então, imaginem aí uma régua, 2 ou 3 centímetros de extensão. Para cá, nós temos o que a gente chama de conduto auditivo, que é a parte que vai do pavilhão auricular da nossa orelha, popularmente falando, até a membrana timpânica. Quando a gente pega uma parte dos ossos, né, mostrando aqui um crânio, uma parte de anatomia mesmo, esse conduto seria essa parte verdinha aqui, ó, que estaria por aqui dentro da nossa face. Então, logo após esse canal auricular, né, nós temos esse conduto auditivo. E aí, por que esse conduto auditivo ele tem uma certa importância? A gente escuta falar muito dele, né? Porque ele é cartilaginoso, né? Assim como essa parte aqui que a gente consegue pegar da orelha externa. E ele possui glândulas ceruminosas. O que seriam essas glândulas ceruminosas? São aquelas glândulas que produzem a cera do ouvido. Todo mundo aqui já deve ter visto alguém usar ou já usou o cotonete. Ou a tampa da caneta, já fazendo propaganda, caneta Bic,
que as pessoas fazem para retirar a cera do ouvido. Essa cera do ouvido, ela fica localizada dentro desse conduto auditivo, né, que ainda faz parte dessa primeira parte da orelha, a orelha externa. E qual que seria o papel dessa cera, né? Essa cera é só para ficar estranha, a gente ter que limpar após o banho, né? Não, essa cera, ela tem um papel biológico muito importante. Nós precisamos atentar para esse papel dessa cera. Aqui eu coloco uma imagem mostrando o local que normalmente essa cera fica. E aí aqui vocês podem ver novamente, né, o pavilhão auricular, o canal. Antes da gente chegar aqui na membrana timpânica, nós temos essa cera do ouvido, né? Essas células cartilaginosas que produzem, através das glândulas sebáceas, produzem a cera do ouvido, né? E aí, quando a gente fala nessa cera, ela tem uma função de limpeza, proteção, lubrificação e prevenção de infecções. Então, retirar toda essa cera do ouvido, como às vezes a gente faz, não é bom. Por quê? Porque essa cera, ela tem uma função de proteção ali no nosso organismo. Ela impede, por exemplo, que alguns micro-organismos entrem nas partes mais internas do nosso ouvido, provocando alguma infecção, provocando alguma doença. Então, apesar de ser comumente falado que a gente tem que limpar o ouvido diariamente, né? A importância das artes flexíveis, vamos chamar assim, sem fazer propaganda, é a cera que está ali dentro da primeira parte da nossa orelha, da orelha externa. Ela tem um papel biológico importante. Então, a gente precisa pensar que essa cera, ela é importante dentro do funcionamento do nosso organismo. Então, é uma estrutura que está ali logo no início e que tem um papel importante. Depois da orelha externa, nós vamos para a segunda divisão, para a segunda parte da orelha, que é a orelha média, né? E qual que seria a função dessa orelha média, né? A função dessa orelha média é amplificar os sinais acústicos e conduzir essas vibrações para o ouvido interno. Então, o que acontece? Como que nós estamos percebendo? Qual que é a função de todas essas estruturas? A orelha externa vai captar, vai passar para essa parte que a gente chama de orelha média e que tem a função de passar para a interna. Então, é como se fosse uma sequência. A orelha externa vai captar, a orelha média vai pegar e vai levar para a orelha interna. A orelha média, a gente fala que ela tem, na primeira parte, essa membrana timpânica, que está logo ali, depois daquela parte que eu mostrei, onde estão a cera, né? Nós temos lá o conduto auditivo, e no final dele nós temos uma membrana. Essa membrana, que a gente chama de membrana timpânica ou tímpano, vocês já devem ter escutado falar, cuidado que você vai furar seu tímpano. E aí essa ideia de furar o tímpano, ela está relacionada com o quê? Porque muitas vezes quando a gente passa as hastes flexíveis, a gente pode passar com força e furar essa membrana, que aí nós teremos problemas também. Além dessa membrana timpânica, nós temos os ossículos auditivos, que são 3 ossinhos bem pequenos, relativamente pequenos, se comparados com outros órgãos do nosso corpo, que eles têm a função de de fazer essa comunicação das vibrações sonoras, que são martelo, bigorna e estribo, que são os 3 ossículos da orelha média. O tímpano, ou membrana timpânica, como queiram, é uma fina membrana que tem a função de vibrar em respostas às ondas sonoras. Ela vai transmitir essas vibrações para a orelha média, para os ossículos do ouvido médio. Então, nós estamos lá com o pavilhão auditivo, temos o canal auricular, o conduto, uma membrana que vai vibrar e vai levar as ondas sonoras para os ossículos
do ouvido médio. Então, nós temos aqui já a comunicação entre a orelha externa e a orelha interna. A membrana timpânica, ou tímpano, ele faz esse movimento em relação às respostas às vibrações do ar, que vai atravessar o meato acústico externo e chegam até a órgão. Esses movimentos, eles são transmitidos pelos ossículos da audição através da orelha média até a orelha interna. Então, o que eu tenho? Quando a minha membrana timpânica, ela se movimenta, eu levo esse movimento até os meus ossículos, ainda dentro da minha estrutura média, para a parte interna. Aqui, voltando novamente, nós conseguimos ver a parte externa, né? Essa parte comumente chamada de orelha, pavilhão auricular, o meu conduto auditivo, tem até aqui um pouquinho de cera, nós conseguimos observar. E aqui nós vemos o tímpano, ou a membrana timpânica, que tem essa função de vibrar. Quando ela vibra, quando ela se movimenta, ela bate aqui nesses 3 ossinhos, que são os ossículos do ouvido médio, que são martelo, bigorna e estribo. Falaremos deles. Aqui eu já coloco uma imagem mostrando esses ossículos, né? Em relação à membrana timpânica, e aqui, se eu continuasse aqui, eu teria o meu canal auditivo chegando no meu pavilhão auricular externo. Então, aqui eu tenho o martelo, a bigorna e o estribo. Olha, aqui eu coloco uma imagem, né, da biologia, da anatomia desses 3 ossos, mostrando a cabeça, o colo, o corpo, enfim. Isso não é só uma imagem ilustrativa. O que nós precisamos entender disso aqui? Nós precisamos entender que quando a membrana timpânica ela vibra devido a respostas às ondas sonoras, ela vai provocar um movimento nesses ossículos, martelo, bigorna e estribo, que vão dar continuidade ao processo de vibração para que ele se transforme no som que nós vamos escutar. Aqui eu tenho uma outra imagem que dá para a gente ver. Uma outra imagem que dá para a gente perceber perfeitamente a membrana timpânica e os ossículos martelo, estribo e bigorna. Vou passar um videozinho aqui rapidinho, que esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho como que funciona esses 3 ossículos. É coisa rápida. O vídeo tem som, professora? Para nós está passando só as imagens. Tem som sim, vou tentar de novo, espera aí. E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos estudar aqui a orelha média, tá? Então nós temos aqui a cavidade timpânica, ou também pode ser chamada também de cavidade da orelha média aqui. Essa cavidade é uma cavidade cheia de ar, tá? Que fica aqui na região petrosa do osso temporal. Ela se conecta com a parte nasal da faringe através desse tubo que está aqui, que eu estou mostrando para vocês. Esse tubo aqui seria a tuba auditiva. Então vai conectar lá na parte nasal da faringe. Então nós temos aqui, ó, meato acústico externo, que faz parte da orelha externa. Essa partezinha aqui é o tímpano. Então ele divide a orelha média da orelha externa, tá? Então o tímpano, vou tirar aqui o tímpano para a gente ver todas as estruturas que a gente tem aqui nessa partezinha aqui da orelha média. Então o tímpano, tirando ele aqui, vou chegar ele bem perto, essa parte colorida que está em volta do tímpano. Esse aqui é o anel fibrocartiladíneo que ele tem.
tá? Então, lá dentro do nossa orelha média, nós temos aqui os ossículos da audição, são 3. Nessa peça aqui que eu estou segurando, nós temos 2 aqui, ó. Esse aqui é o martelo e essa aqui é a bigorna. Aqui nós temos uma articulação que fica entre o martelo e a bigorna, é chamada de articulação incudo-malear, tá? Então, essa partezinha aqui. Lá atrás, que eu vou agora focar aqui para vocês, aqui atrás nós temos o estribo. Tá? Então, o estribo aqui, ele vai se articular com a bigorna. Essa articulação entre a bigorna e o estribo, que nós temos aqui, a bigorna e o estribo, ela encaixaria ali, é o que nós chamamos de articulação incudo-estapedial. Tá? Então, essas aqui são as articulações que nós temos. O que a gente vai ver aqui agora? O que é os acidentes anatômicos que nós temos no martelo, na bigorna e no... Então, gente, agora ele vai entrar numa outra parte que não tem relevância nesse momento para a gente, mas o que eu quis mostrar com esse vídeo? Que eu tenho ali o tímpano, e logo depois dessa membrana timpânica, eu tenho esses 3 ossículos do ouvido médio, né? Que estão relacionados ainda com essa estrutura medial da orelha, que é o que a gente chama de orelha média. Ele falou ali no vídeo também da tuba auditiva, né? Eu não sei se alguém aqui já escutou falar que às vezes quando você está muito gripado, você pode ter infecção de ouvido, ou quando você tem infecção de ouvido, você pode ter alguma coisa no nariz. E por que isso acontece? Dentro ali, ele mostrou rapidamente, né, que nós temos um canal que a gente chama de tuba auditiva. Essa tuba auditiva, ela comunica a cavidade timpânica com a parte nasal da faringe. Então, essa comunicação, se vocês fizerem, por exemplo, assim, para engolir ou mastigar, vocês vão sentir aqui um movimento. Esse movimento que a gente sente é dessa tuba auditiva. Tá vendo aqui, ó, quando a gente pega essa imagem aqui, dá para a gente ter um foco, né, nessa tuba auditiva, a gente percebe aqui mais internamente que estaríamos aqui essa parte dos ossículos, a gente vê um pouquinho dos canais semicirculares e descendo aqui para essa região aqui, estaria o que a gente chama de tuba auditiva. Essa tuba auditiva, ela faz a conexão entre a orelha, a audição e o olfato, né? Por isso que muitas vezes quando a gente mastiga, quando a gente engole, a gente sente às vezes uma pressãozinha aqui no ouvido. Qual que é a função dessa tuba auditiva, né? A tuba auditiva, ela tem a função de igualar a pressão da orelha média com a pressão atmosférica, permitindo que a membrana timpânica se movimente sem se danificar, porque muitas vezes existe uma diferença de pressão muito grande, e aí essa diferença de pressão ela pode provocar um dano significativo na membrana timpânica. Então, é importante que que essa tuba auditiva faça esse equilíbrio da pressão. Aí eu coloco essa imagem aqui de engolir, mastigar e bocejar, que são essas três atitudes, né, que a gente consegue quando faz assim, quando engole ou quando boceja, a gente consegue sentir a nossa tuba auditiva. Se a gente voltar aqui, ó, no vídeo mesmo, ele mostra um pedaço dessa tuba auditiva e aqui nessa imagem também. E aí, dando continuidade... Pode voltar a imagem rapidinho? Eu pedi mastigar, engolir, desculpa. E bocejar. Essa imagem, gente, vocês vão perceber isso no decorrer da nossa aula e nas nossas atividades também, é uma imagem criada com inteligência artificial, tá? Então, algumas imagens, elas são meio diferentes, assim, porque são imagens que eu criei com inteligência artificial, tá?
Tá lindo, tá ótimo. Essa de fundo também é, tá? Eu gosto muito dessa parte da tecnologia, então eu dou, às vezes, umas fuxicadas, vamos dizer assim. Caminhando, então, nós temos orelha externa, orelha média e orelha interna. Nós vamos chegar agora na parte final da nossa estrutura de orelha. Lembrando que na nossa orelha externa, nós temos o pavilhão auricular e o conduto auditivo. Na orelha média, nós temos os 3 ossículos do ensino médio, do ouvido médio, martelo, estribo e bigorna, e a membrana timpânica, e também a tuba auditiva, que tem essa relação com a nossa faringe. Entrando, então, como se diz, mais internamente, nós vamos chegar no que nós chamamos de orelha interna. E o que nós temos nessa orelha interna? Nós temos a cóclea e o sistema vestibular. O que seria a cóclea? A cóclea é esse canal, é essa estrutura em forma de caracol, que está até marcadinha aqui na minha imagem. Então, se a gente pegar as imagens lá anteriores, a gente vai conseguir perceber essa cóclea, porque ela é essa estrutura em formato de caracol. Só recapitulando aqui nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Aqui os ossículos do ensino médio, da orelha média, tá difícil, hein? O nosso tímpano, nossa tuba auditiva e aqui entrando no ouvido interno, na orelha interna, nós estamos vendo essa cóclea. Qual que é a função dessa cóclea? A cóclea, ela possui células que vibram em respostas às ondas sonoras. Essa aqui é uma imagem feita com microscopia especializada, que mostra uma cóclea de um camundongo, mostrando os nervos em verde e os nervos auditivos em vermelho. Apesar de ser uma cóclea de camundongo, é muito semelhante à nossa estrutura coclear, né? Com esse formato de caracol e com essas células ciliadas que têm a função de vibrar como resposta às ondas sonoras recebidas. E aí, quando normalmente as pessoas ficam expostas a ruídos muito excessivos, a sons muito altos, elas podem ter problemas relacionados com essa cóclea, com essa estrutura do ouvido interno. Então, existem algumas situações que eu tenho danificação nessa cóclea. Se vocês lembrarem lá do início, quando eu estava falando do que nós vamos estudar, né, dentro dessa disciplina, em algum momento eu falei de implante coclear, né, implante da cóclea, que aí é essa estrutura que tem a função de vibrar para responder às ondas sonoras, é essa estruturinha aí. O sistema vestibular ou aparelho vestibular, também chamado de labirinto. Aí eu acho que aqui vocês vão lembrar de uma doença que a gente escuta muito falar, eu estou com labirintite, né? Ele é constituído por 3 canais semicirculares e 2 órgãos otolíticos. Aqui nessa imagem a gente consegue ver a cóclea, que é essa estrutura em formato de caracol, os ossículos do ouvido médio, orelha média, aqui numa cor mais acinzentada, os canais semicirculares e os nervos auditivos. Aqui uma outra imagem mostrando como que funciona essa ideia, né, Aqui, de novo, está o ouvido interno, aqui mostrando que eu tenho uma vibração, né, dentro do ouvido. Essa vibração ela é transmitida. Quando eu tenho aquilo que a gente chama de labirintite, os cristais, né, dentro, eles são deslocados, causando um desequilíbrio, porque além de
dessa parte interna da orelha está relacionada com a audição, ela tem um papel importante também no equilíbrio. Então, quando eu falo de audição, de orelha interna, esse labirinto, né, essa parte da orelha interna, ela tem essa função também de auxiliar no equilíbrio corporal, além de atuar na audição. Então, essa parte da orelha interna, ela funciona tanto como um sistema auditivo, mas também funciona como uma estrutura de equilíbrio. O que seria, então, essa labirintite que a gente escuta muito falar? Ela é uma inflamação do labirinto, que é essa estrutura do ouvido interno que tem a função de equilíbrio e audição. Então, quando a pessoa ela está com essa labirintite, ela fica tonta. Por quê? Porque ela tem ali um funcionamento errado desse labirinto, dessa estrutura da orelha interna, e essa disfunção, esse funcionamento errado, ele acaba provocando uma alteração no equilíbrio. Por isso que a pessoa que tem labirintite, ela tende a ficar tonta. Diga, Emanuele. Professora, só uma curiosidade mesmo, porque a labirintite, né, tem a questão do equilíbrio, né, na labirintite, mas também eu já ouvi dizer, e eu também já tive a sensação de que quando a gente está em pé e a gente fecha os olhos, a gente também perde um pouco o equilíbrio, a gente fica tonto. E eu não sei se tem a ver, né, assim, se isso é algum tipo de mito que existe de fechar os olhos quando você está em pé, e você ficar um pouco sem coordenação, então ficar tonto. É porque quando você tem esse labirinto, voltando aqui na imagem, você tem alguns cristais que estão lá. Quando você faz alguma coisa que desequilibra esse funcionamento, te dá essa sensação de tontura. É igual quando às vezes você está de repouso, você levanta de uma vez, você tem essa sensação de desequilíbrio. Você já teve isso também? E aí, isso é porque eu tenho ali uma alteração nesses cristais que eles são deslocados para outras partes e aí provoca esse desequilíbrio. Obrigada. Esses cristais saem, vai e voltam? Eles estão aqui, ó, quer ver? Ó, o labirinto está aqui, eu tenho esses cristais aqui, eles estão até de roxinhos, tá vendo? Uhum. Aí, quando eles são deslocados para lugares errados, vamos dizer assim, chega um sinal, uma informação distorcida no cérebro. O que acontece? Qual que é até a próxima parte que a gente vai falar? Como que essas vibrações sonoras, elas chegam até o nosso cérebro? Elas chegam passando por todo isso, por todas essas estruturas, e aí elas levam uma mensagem para o cérebro falando que tem um som ali. Quando eu tenho essa alteração nesse meu labirinto, que pode, né? Essa labirintite, ela pode ser provocada por diversas questões, mas normalmente eu tenho um desequilíbrio ali. Quando eu tenho esse desequilíbrio, eu levo para uma informação equivocada. E aí eu não consigo me manter equilibrada, firme, vamos dizer assim. Assim, muito interessante. Então tem um motivo. Na verdade, os cristais eles deveriam ficar no local, mas eles se deslocam por algum motivo. Eles vão, eles saem e aí causam esse desequilíbrio. Ok, Quando a gente fala, né, do nosso corpo, por exemplo, eu estou falando aqui da audição, mas todos os sistemas são muito integrados. Vocês viram que nós acabamos de falar do mastigar, ouvir, engolir, mastigar, engolir, bocejar, que está ali falando da tuba auditiva, mas que ela tem uma ligação com a parte nasal. Quando a gente fala também às vezes, eu vou alimentar, eu só alimento com os olhos. Não, a gente alimenta com todos os sentidos. Os sentidos, eles estão muito interligados. As informações, elas chegam para o nosso cérebro de forma muito interligada. Então, quando eu penso em uma estrutura, igual nós estamos falando aqui da orelha, a primeira coisa que a gente pensa em relação a essa orelha é captação de som. Só que se a gente aprofundar, a gente vê que, por exemplo, lá a cera, ela tem uma função de proteção.
Aqui, o labirinto, ele tem uma função de equilíbrio, ou seja, nós estamos dentro de um corpo, dentro de uma estrutura, que as coisas têm muita relação entre si. Podemos caminhar? Mais alguma questão? Não, perfeito. Obrigada, professora. Você tem algum conhecido que tem labirintite? Ah, sim, minha mãe sempre reclamava de labirintite. E as pessoas normalmente criticam, né? Acham que é invenção, que é Sim, mentira, né? e às vezes é uma, vamos falar assim, né, uma doença até difícil de ser diagnosticada, né? Exatamente. Agora nós vamos falar um pouquinho. Dúvidas até aqui, gente? Tem alguém que perguntou no chat para falar sobre o zumbido no ouvido. Se dá para explicar, se lá na frente vai falar sobre isso. Vamos falar disso mais para frente. É porque eu não estou com acesso ao chat aqui. Bom, fisiologia da audição, dos nervos e do cérebro. Quando eu falo de anatomia, eu estou falando de estrutura. Então, nós falamos até agora da anatomia do ouvido, da anatomia da orelha. Quais que são as estruturas que fazem parte dessa orelha, né? Dessa estrutura. Então, nós falamos que essa orelha é dividida em 3 partes: externa, média e interna, e falamos um pouquinho de cada uma dessas partes, sendo que na parte externa nós temos o pavilhão auditivo e o canal. Na parte média, a membrana timpânica e os ossículos do ensino médio. Nossa, toda hora, gente. Os ossículos do ouvido médio. E na parte média, né? E na parte externa, na parte interna, nós temos a cóclea, os canais vestibulares, canais semicirculares e a questão do labirinto. Agora nós vamos falar como que isso funciona, como que essas estruturas anatômicas elas se interagem para fazer com que o som chegue efetivamente até o nosso cérebro e a gente consiga identificar aquilo ali como um som. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a minha orelha, meu povilhão auditivo externo, né, fazendo parte da minha parte externa da minha orelha, que vai estar captando as vibrações sonoras. Essas vibrações sonoras, elas entram através desse pavilhão externo, passa pelo canal e vão provocar uma vibração no tímpano, que é aquela membrana que vai se locomover e vai provocar um movimento ali dos meus ossículos do ouvido médio, martelo, estribo e bigorna, como está representado nessa imagem aqui. Então, a vibração do tímpano, ele vai provocar movimentos dentro desses meus ossículos que vão chegar até a cóclea. Tá vendo aqui a cóclea representada como aquele Professora, caracol? alguns alunos estão dizendo que não estão escutando nada. Aqui é o tutor Wellington, Ei, Wellington, tudo bem? tudo jóia? Mas Deixa para mim tá ok. Não sei os demais. Será que... Como que tá, pessoal? Me fala aí, me dá um feedback aí. Por aqui tudo ok também. Tô ouvindo normal. Foram 2 Pra mim, alunos que beleza. falaram que não estava normal. Eu Normal. achei estranho. Normal. Beleza. Aqui, pede para eles entrarem e saírem novamente, que às vezes é um problema do Teams. Às vezes deu algum delay no som, alguma coisa. Uma pessoa falou que voltou, a Germana. Deve ter voltado. Às vezes dá um pico na internet, alguma coisa assim, e volta rapidinho. Então, aqui dentro da orelha, da parte média, né, os ossículos vibram e chega a informação até a cóclea. Essas vibrações, esse som, ele é convertido em sinais elétricos que são
encaminhados para o nervo auditivo. Esse nervo auditivo, então, transmite essa informação para o nosso cérebro e o som acontece. Nossa, é muita coisa, mas é um processo muito rápido. Eu estou falando e vocês estão fazendo todo esse processo em questão de milésimos de segundos. Aqui fica parecendo que é um processo que demora muito tempo, mas a gente está falando e vocês conseguem perceber que eu falo e logo todo esse processo aqui acontece para que o som chegue até ao cérebro e chegue como uma informação de funcionamento. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada, a perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. Aí, né, essas diferenças, esses tipos diferentes de impactos, vamos chamar assim, né, é o tema da nossa próxima aula. Né? Apitou aqui. Né, que nós vamos falar das interferências dentro disso e sua relação com o funcionamento. Então, quando eu penso nessa fisiologia desse organismo, né, dessa complexa estrutura, eu estou mostrando ali o funcionamento, né, dessas 3 partes, orelha externa, orelha média e orelha interna, todos muito interligados para que eu consiga ter a vibração sonora sendo relacionada
com a produção do som. Ainda pensando um pouco na ligação entre as diferentes partes dos sistemas, nós vamos falar um pouquinho da laringe e das pregas vocais. Quando eu tenho aqui nessa imagem, nessa parte aqui, né, eu tenho o que a gente chama de laringe, né? Aqui vocês podem ver a ampliação dessa laringe, a gente vê as cordas vocais, né? E aí, a laringe, ela é um tubo que vai estar ligando a faringe à traqueia. A traqueia, ela tá relacionada com o sistema respiratório, né? Então, aqui nós temos uma cavidade nasal, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então, aqui eu tenho essa parte da laringe aqui. Por que eu estou trazendo essa laringe, né? Não é para falar de laringite, faringite e outras ites aí, não, né? É para trazer a ligação de que nessa laringe é que está localizada as nossas cordas vocais. E aí aqui eu tenho uma imagem mostrando as cordas vocais de uma laringe normal. Ela se abre e se fecha para o movimento da fala. As pregas vocais é responsável pela produção da nossa voz. Então, o movimento dessas pregas vocais, ela vai relacionar com o movimento de produção da nossa voz. Então, quando eu falo baixo, elas se abrem pouco. Quando eu estou em silêncio, elas estão fechadinhas. Quando eu falo alto, elas se abrem muito. E quando eu estou sussurrando, elas se abrem bem pouquinho. Essas são as minhas pregas vocais que estão localizadas na minha laringe. Por que a gente está falando tudo isso, né? Você estava lá, Fernanda, lá na parte de cima, agora você já está cá na parte de baixo, você estava falando de orelha, agora você já está falando de sistema respiratório. Por quê? Porque a gente tem uma relação de produção de sons com a audição. Então, a gente está falando das duas coisas aqui de forma simultânea. Para falar também, né, pensando nessa produção de som, não só desses sons externos, mas também, né, desses sons que estão no nosso cotidiano, o movimento do ar, ele é responsável pela produção do som. Como que acontece a produção desse som? O som, fisicamente falando, ele é produzido por vibrações que são transmitidas às moléculas de ar, que vão criar aquelas famosas ondas sonoras. Ondas sonoras que são aquelas ondas que chegam aos inicialmente no nosso pavilhão auditivo externo, que vai fazer todo aquele caminho para chegar até o nosso cérebro como um estímulo auditivo. Essas vibrações, né, essas vibrações sonoras, elas são causadas por alterações de velocidade, de velocidade e pressão do ar. Quando, por exemplo, a gente toca um instrumento ou a gente agita alguma coisa. Então, essa diferença de velocidade e pressão do ar é que vai ser responsável pela produção dessas vibrações que serão reconhecidas como esses sons. Aí eu coloquei essa imagem aqui, que as ondas são produzidas pela vibração de um corpo sonoro, que se propaga pelo ar, levando ao tímpano um estímulo que a mente interpreta como sons, que eu acho que traduz um pouco desse movimento, né, desses diferentes movimentos de vibração que nós reconhecemos como sons. Então, esse som, ele é produzido geralmente quando as partículas de um meio, elas são colocadas em movimento. Essas partículas, elas estão num estado de repouso e essas partículas começam a se movimentar. A velocidade dessa vibração, desse movimento, ela vai ter relação com a frequência e aí com a intensidade, né, do som. E aí, quando nós falamos,
as cordas vocais que eu estava falando, que elas estão fechadinhas, mais ou menos abertas ou muito abertas, elas estão produzindo variações na pressão no ar. Então, quando esse movimento de fala, né, das nossas pregas vocais, das nossas cordas vocais, elas produzem essa diferença de pressão que produz o som. Então, como que nós temos? Nós temos uma vibração. A vibração transmite as moléculas de ar, que são captadas como ondas sonoras. E aí essas ondas sonoras, elas chegam aos nossos ouvidos, fazem todo aquele processo. Pavilhão auditivo, canal, tímpano, ossículos do ensino do ouvido médio, cóclea, nervo auditivo, estímulo, cérebro, que vai ser captada, né? Então, depois que faz todo esse processo, essas ondas são captadas e são transformadas nesse impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele então é codificado, ele é lido como um som. Então, a vibração, a diferença de pressão e velocidade que o ar tem, né, que é transmitido através dessas moléculas de ar, eles são transmitidos através dessas ondas sonoras que vão ser captadas pela nossa estrutura toda da orelha, incluindo orelha externa, média e interna, e vão ser, então, transformados em impulsos nervosos que vão ser codificados, que vão ser lidos como som. Ou seja, o som, ele é uma diferença de pressão entre um lugar e outro, e essa diferença vai ser transformada em ondas sonoras. Essas ondas sonoras são captadas pelas nossas estruturas auditivas, que são transformadas, então, em impulsos nervosos, que são, então, transformados em som, são codificados em som. Aqui, então, nós vamos trazer a outra parte, que é o feedback auditivo e a fluência da fala. Nesse ponto, nós vamos discutir um pouquinho do que seria esse feedback auditivo. O que seria um feedback? Quando eu falo assim, eu vou te dar um feedback. Vou te dar um retorno. Eu vou te trazer um retorno daquilo ali. Então, o feedback auditivo, ele é esse retorno que é a capacidade de ouvir a própria voz, e é fundamental para manter a velocidade da fala e preparar o trato vocal. Sem o feedback auditivo, é difícil combinar sons e controlar a voz, a respiração e a articulação. Porque quando eu estou falando, se eu falo muito rápido, eu vou ficando sem ar. Por quê? Todos os meus órgãos, todas as minhas estruturas que estão aqui na minha face, elas estão interligadas. Lembra que nós mostramos lá da tuba auditiva, nós falamos do labirinto, então, das pregas vocais, da produção do som? Todas essas estruturas, elas estão, de certa forma, interligadas. E essa relação, essa correlação entre elas, né, é importante para o bom funcionamento. E pensando nesse bom funcionamento auditivo, a gente tem o que a gente chama de feedback auditivo, que está relacionado com esse controle que nós temos de relacionar os sons, controle da voz, respiração e articulação. Existem até alguns estudos relacionando esse feedback auditivo e as pessoas que são gagas. São estudos mais recentes que demonstram que existe uma correlação entre esse feedback auditivo e a gagueira. Gente, vocês têm dúvidas? Tá para cá um pouquinho. Professora, eu queria fazer uma pergunta, mas era um pouquinho antes, que é sobre as vibrações. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode fazer. É porque teve uma parte antes que era um vídeo, só que foi muito rápido, que falou assim, que vibrações leves, elas são transformadas em alta frequências e vibrações fortes em baixa frequência. Ou é o inverso,
Eu queria só entender Tá, qual que é vamos essa voltar. diferença. Vamos voltar lá para ver se eu captei direitinho o que você está falando. Se sua dúvida é o que eu pensei mesmo. Foi do último vídeo, né? Que fala disso. Eu só queria entender, assim. Alta frequência vai estar leve a vibração ou vai Isso. estar Quer ver? alto? Eu acho que eu vou parando o vídeo e vou te mostrando por imagem, que eu acho que fica mais fácil. Pode ser? Pode sim. Peraí que eu vou ter que voltar, porque eu esqueci de compartilhar o som. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles Eu vou captam as passar, ondas tá? sonoras Vou e as chegar na transformam em parte. informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, Os como a ouvidos música estão ou constantemente ativos. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo. Pegou aí? Eu que tentei pausar e não consegui. Fala um pouquinho rápido, mas eu entendi que as vibrações leves são intensos e vibrações fortes Isso, são altas frequências. isso. Ai, pera. Que Não, tem a ver travou? talvez com o agudo, né? Porque muita Isso. pessoa os que usa aparelho reclama, né? Sobre o agudo, sobre ficar chiando, sobre ficar baixo, sobre ficar muito alto. Sim, nós vamos falar um pouquinho disso na semana que vem, de som grave, som agudo. Eu acho que talvez fique mais claro. Mas é nessa ideia aí que você está construindo mesmo, nesse processo mesmo. Obrigado por repetir, era só essa dúvida mesmo. Mais alguém? Alguma dúvida? Tá tranquilo a parte de anatomia do sistema auditivo? Rayane? A internet não está muito legal, vou ver se eu consigo te perguntar. Nesse livro que está na unidade 1, Fundamentos Históricos, Biológicos e Legais da Surdez. Nesse livro, a gente vai estudar só o capítulo 1 ou mais alguns capítulos? Eu acho que é só o capítulo 1. Peraí que eu vou abrir ele aqui e te confirmo, tá? Tá, joia. Vou abrir no meu AVA aqui. Te falo certinho sobre o... Fundamentos Biológicos da Surdez, né? Esse. Isso. Nesse primeiro momento é esse mesmo, esse capítulo 1, a surdez, noções de anatomia e fisiologia da audição. Aí está lá na página 11, o órgão da audição e do equilíbrio. E aí na próxima aula a gente vai começar com os tipos de graus das perdas auditivas, o implante coclear, a gente vai trazer um pouco disso. Mas aí é para a unidade 2 e 3. E aí, de certa forma, a gente vai comentar alguma coisa dos últimos capítulos, mas assim, algo mais geral, tá? Tá, joia. A unidade 3, então, a gente vai fazer essa unidade 3 em janeiro. Então, a gente precisa se preocupar agora com a 1 e a 2, tá certo? Com a 1 e com a 2. Na verdade, na nossa prova do dia 19, vai cair só a unidade 1, só essa aula de hoje. E aí, na próxima aula, nosso próximo encontro síncrono, eu vou falar com vocês da unidade 2 e da unidade 3. A prova será no dia 19 ou no dia 28? 19 de dezembro e 28 de janeiro. No dia 19 vai cair a unidade 1, que é essa unidade que nós discutimos hoje, anatomia e fisiologia da audição, que vai cair coisas relacionadas às partes do ouvido, como que funciona essa captação de sons.
E na prova do dia 28 vai cair a unidade 2 e 3. Essa unidade 2 e a unidade 3, nós vamos conversar sobre ela no dia 16 de dezembro. Eu tive um pouco de dificuldade para entrar. Você falou como vai ser essa prova no dia 19? Então, vai ser uma prova lá no Moodle. Vai Ah, ser sim. igual vocês fazem a atividade do fórum, vai ser de forma semelhante. E aí eu falei que eu vou ampliar o prazo da atividade 1, que é esse fórum, que ele deveria ter terminado ontem, e ele vai até o dia 8 de dezembro, que é domingo que vem. Amanhã eu já vou passar essa informação para a coordenação para ampliar o prazo do fórum. Entendi, tá, joia. Esses slides vão lá para o Moodle, os slides da aula de hoje? Pode ir, eu vou pedir para colocar. Tá, joia, obrigada, viu? Gente, eu vou disponibilizar também o meu contato, porque se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar. Eu vou colocar. Todo mundo está com acesso ao chat? Eu acredito que sim. Eu coloquei meu e-mail aqui, aí os tutores podem entrar em contato comigo, que eu vou passar meu WhatsApp para vocês e para um representante de cada polo, porque a gente possa ter esse contato também. Podemos combinar assim? Que aí vocês me mandam um e-mail, eu mando o meu WhatsApp e a gente pode conversar por lá, não tem problema nenhum, não. Tinha mais alguém com a mão levantada. Era eu, professora. Jéssica. Eu só queria fazer uma pergunta para reforçar aqui. A senhora falou que vai seguir o cronograma que o professor anterior estipulou, né? As atividades e tudo, vai deixar daquela forma. Então a gente pode confiar que não vão surgir atividades novas daqui para frente, né? Que é o que está dentro Não, vai ser aquilo Moodle. ali. Ah, perfeito, porque, vamos supor, se eu passar pela unidade 1 e seguir para as demais, fica complicado ficar voltando na unidade Não, anterior. eu vou até compartilhar de novo, agora que nós temos um número maior de pessoas, aquele primeiro slide que eu mostrei, que eu coloquei o cronograma dele. Espera aí que eu estou achando aqui. Tá bem. Que eu coloquei o cronograma dele. Ó, vamos lá. Eu fui para o lugar errado, mas tudo bem, faz parte. Aqui, ó. Nessa página aqui, ele havia colocado que ele tem 5 atividades avaliativas, certo? A primeira, que é o fórum, que já está disponível, e que a única alteração desse fórum é que ele não ficará disponível até o dia 1º, mas sim até o dia 8, que é domingo que vem. Então, eu estou dando mais uma semana para vocês realizarem esse fórum. Ele colocou cada videoaula sendo avaliada em 10 pontos. Eu vou disponibilizar para vocês, daqui a pouquinho, um link com 5 questões relacionadas com a aula de hoje, para poder fazer. E eu dou um prazo também. Tanto na aula de hoje, que aqui está dia 18, mas na verdade é dia 2/12, quanto na aula do dia 16. E 2 provas, uma no dia 19 e uma no dia 28. E aí, o que eu falei? Eu falei que a aula de hoje, dia 2/12, vai ser o conteúdo da prova do dia 19, que foi isso aqui que a gente estudou. E que a aula do dia 16/12, nós vamos contemplar a unidade 2 e a unidade 3, e essa prova vai ser no dia 28. Tranquilo? Perfeito, obrigada. Aline? Oi, boa noite. Boa Tá ouvindo? noite. Tá ouvindo? Sim. Aqui, eu abri o fórum, só para uma dúvida minha muito grande quando a gente vai responder alguma coisa no fórum. Toda vez que eu vou responder alguma coisa, eu tenho que adicionar tópico de discussão, ou eu entro nesses tantos de coisa que está aberta aqui e comento alguma coisa? Olha, agora, como foi o primeiro, já começou e a gente não teve uma orientação antes,
Não, não tem. O ideal é que você responda a questão norteadora que foi colocada lá no Moodle. E aí todo mundo vai colocando respostas alinhadas e a gente vai conversando ali. Como o fórum começou antes do nosso encontro, antes da gente ter essa conversa, agora, se você puder fazer assim, ok. Mas quem não fez, não vai ter problema nenhum, tá? Então, é para responder e aí todo mundo fazendo embaixo. Para ter só um tópico daquele, todo mundo falando nele mesmo, não é isso? Isso, de preferência, sim. Mas Sabe, como já foi... Fica tanta coisa aberta aqui, aí você fica doida. Isso. Como já começou, e aí agora eu acho complicado a gente mudar o curso do barco no meio do caminho, então eu acho que agora vamos do jeito que tá. Mas quem puder responder lá o primeiro é melhor, até mesmo para que eu consiga interagir com vocês. Tá. Beleza, então. Obrigada. Nada. Diga, Jéssica. Não, só tem que publicar. Respondendo a Jocélia aqui no fórum, no chat. Eu só queria complementar, professor, o que a colega anterior falou, e aproveitando a presença do Wellington, porque nós estamos em 200 e tantos alunos, então fica inviável para a gente, como aluno, interagir, para vocês, professores, corrigirem que se cada um for abrir um tópico. Aí, para os próximos, fica a minha dica, e como o Wellington tem contato com a coordenação e com os outros professores, que eles abram, que vocês, professores ou os tutores, abram um tópico, e aí a gente comente nesse tópico, como a senhora falou, porque senão fica inviável a gente interagir com os outros colegas, não tem condição de eu entrar lá e abrir 200 comentários para poder interagir com os colegas. Justamente, aí às vezes tem uma coisa interessante que já foi falada, e você vai e fala de novo, e a gente não tem como. Exatamente. Por isso que é legal, sempre que possível, ir respondendo a primeira questão. Sim, obrigada. Mais alguma dúvida? Aline? A Emanuele colocou que está com dificuldade para conseguir acessar a biblioteca e aqueles anexos do livro indicado. Eu vou procurar saber, Emanuele, e aí você me manda, você entra em contato comigo, que assim que eu tiver essa resposta, eu aviso para o Wellington e ele compartilha com vocês. Pode ser assim? Como que está a questão da biblioteca, do acesso à biblioteca. Pode ser, inclusive eu mesmo ainda não achei ela. Estou meio perdido na biblioteca. Tá. Vou perguntar a Cristina se ela consegue trazer essa informação para a gente da questão da biblioteca. Não está aparecendo a opção de responder ao fórum, somente adicionar tópico. Peraí, deixa eu ver aqui se o meu aparece. Tá, dos próximos, então, eu coloco o tópico de discussão e aí ele vai adiante. Criar um tópico com atividade. Qual vídeo? Esse material, a nossa aula vai para o YouTube, vai ficar gravada lá no YouTube. A biblioteca fica no site da UENG. Mais alguma dúvida? Então, para a gente finalizar, eu coloquei aqui no finalzinho um breve questionário que eu vou deixar disponível. Wellington, eu vou te mandar também, você pega o link, eu vou pôr o link no chat e vou colocar o QR Code aqui. E aí, aqui o link curto. E aí você compartilha com o pessoal também, tá? Aqui está o QR Code. Quem preferir pelo QR Code.
Vou sair daqui e vou lá no chat colocar o link. A lista de presença é essa atividade, esse forms aí. Por ela que eu vou saber quem estava presente ou não, tá? Porque como o professor anterior havia colocado que atividades síncronas seriam avaliativas, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Vou manter a estrutura dele. Aline, você tem mais alguma dúvida? Vou deixar até amanhã, tá? Amanhã de noite, no 8h30, 9 horas, para dar 24 horas. Gente, então eu vou... O QR Code é a atividade ou o link que eu coloquei aqui no chat. Eu vou parar a gravação, vou voltar o QR Code, e aí vocês têm esse tempo final para poder realizar a atividade. E aí quem for finalizando já pode sair, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar, vou parar a gravação. Gente, muito obrigada. Desejo uma ótima disciplina para todos nós. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me procurar. E espero que a gente consiga dialogar muito sobre esse tema que é tão importante, tá bom? Vou parar a gravação. Fernanda, Diga. depois você disponibiliza o seu WhatsApp, pode ser por e-mail mesmo, para que Claro. a gente possa entrar em contato, às vezes tirar alguma dúvida com mais urgência, sem ser, às vezes, Você me mandou um e-mail que o eu já te e-mail. respondo agora. Mandei um e-mail de um aluno que não estava conseguindo ter acesso. Aproveitei e mandei ele só para ter o contato. Tá, eu já vou te responder por ele, com o meu contato, e aí a gente pode ir falando por lá também, tá bom? Ok. Obrigado. Gente, parece que... a gravação, achei que não estava gravando.